ad vitam. Doutor Jadir, por favor, professor. É o processo embargo de declaração 200.004/2023. Eu sou relator. Embargante é Leandro Gonçalves, embargado, Estado de Minas Gerais. Nós todos já votamos, inclusive o nosso grande presidente. A segunda Câmara, por unanimidade, rejeitou os presentes embargos de declaração. E o segundo processo, também já votamos, outro embargo de declaração, 2000109/41 de 2023, relator desembargador Sócrates, embargante Jovacir dos Santos, embargado Estado. A segunda Câmara também, inclusive o doutor Jadir aqui presente, por unanimidade, rejeitou os presentes embargos de declaração. Muito obrigado, doutor Jadir, pela participação. Muito obrigado, boa tarde e bons trabalhos aí. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Agora, processos colocados em mesa pelo relator. Doutor Fernando, presente. É o processo 2000, são 4 zeros, 8069/2024. É isso mesmo? Relator, desembargador Sócrates, paciente Reginaldo de Paula Gonçalves, impetrante o advogado Alexandre Marques de Miranda, aqui presente, nosso novo advogado, coator apontado, juiz de direito titular da 4ª. Com autorização do nosso desembargador Sócrates, eu passo a palavra para o doutor Alexandre Marques de Miranda, pelo prazo de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa Igreja Câmara, Coronel James, excelentíssimo senhor desembargador, Coronel Sócrates, relator do presente feito, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Fernando Armando, os nossos cumprimentos e as nossas considerações. Excelências, eu quero iniciar a minha sustentação no dia de hoje dizendo que a defesa tem vivido momentos tenebrosos. A verdade é que o direito de defesa tem sido vilipendiado com uma tranquilidade franciscana no dia a dia da instrução processual. Nos resta poucos recursos, poucas possibilidades de buscar a garantia da ampla defesa e do contraditório. Eu tenho dito, diuturnamente, que a justiça criminal tem vivido modinhas, entre aspas. Em determinada época, a tortura tornou-se o crime da vez. E aí aboliu-se quase que automaticamente a lesão corporal, a ameaça, tudo virou tortura. Agora, vivemos o momento do assédio. Toda conduta de contato entre homens e mulheres na caserna caminha no sentido do assédio e qualquer dos outros crimes periféricos que se aproximam disso. No presente feito não é diferente, mas nós não estamos aqui para discutir o mérito. O que nós estamos aqui para discutir, excelência, é o direito de defesa. E eu vou iniciar dizendo que, ao ler o parecer do Ministério Público, eu verifiquei que ele diz que o habeas corpus não é o meio próprio para essa discussão. E eu vou fazer referência aqui a duas decisões, uma do STF, né, e outra do STJ, decisões que reconhecem o habeas corpus como possibilidade substitutiva até do recurso especial. Até da revisão criminal. Por que não? De uma circunstância tão simples como essa. E vou dizer a Vossas Excelências por que a defesa impetrou habeas corpus no lugar de um recurso como previsto. Porque o recurso previsto não tem efeito suspensivo. E eu teria a possibilidade no habeas corpus de uma liminar para evitar um mal maior no processo. Uma nulidade instaurada. E, na mesma linha, excelências,
Na mesma linha, eu vislumbro a seguinte circunstância. A liberdade a qual o habeas corpus se propõe a garantir, ela é composta de N circunstâncias. E quando eu, juiz ou juízo, impeço a defesa de praticar em plenitude a ampla defesa, garantir a ampla defesa, eu estou comprometendo de forma irreversível o direito de liberdade. Diria mais, eu estou vilipendiando os direitos humanos, esculpidos na nossa Constituição Federal. É direito do cidadão a ampla defesa. É direito do cidadão o contraditório. E mais, quando essa decisão vem absolutamente divorciada dos fatos, porque uma decisão fundamentada, ela não requer única e exclusivamente o apontamento da lei. Ela requer vínculo da legislação com os fatos. E eu posso dizer a Vossas Excelências, com muita tranquilidade, uma vez que Vossas Excelências me conhecem há muitos anos, que essa audiência a qual eu discuto foi a pior audiência que eu já participei nessa Justiça Castrense. Eu nunca fui tão ofendido, tão desmerecido como fui nessa audiência. E digo isso tranquilo. Não foi de cunho pessoal, foi um desmerecimento profissional. Até porque o doutor André é uma pessoa que admiro, que tem imensa gratidão e reconhecimento, até amizade. Mas quando o doutor André impede que esse advogado continue fazendo perguntas à vítima, com fundamento em uma lei que diz que ele precisa proteger a vítima de uma conduta que a agride, que a ofende e que coloca em risco o seu equilíbrio psicológico, ele está dizendo que a conduta deste advogado foi inadequada naquela audiência. E é só assistir o vídeo. É só assistir o vídeo. As perguntas giravam em torno dos verbos do tipo penal. O que tem de ofensivo? Qual a necessidade de proteger a vítima de responder esses verbos? Se eles ocorreram na conduta do réu? E eu peço a Vossas Excelências que, como guardiães dessa justiça castrense, não permitam que esse tipo de circunstância se legitime. A defesa não quer nada mais do que o direito de fazer as perguntas à vítima. Ah, mas a vítima está abalada em relação aos fatos. Essa questão, Excelências, é uma questão subjetiva, que precisa ser discutida nos autos. É preciso entender que abalo é esse que a vítima está sofrendo. É preciso entender que conduta atingiu a vítima. Nós não podemos, Excelências, legitimar o vilipêndio ao Estado democrático de direito, à garantia do contraditório e da ampla defesa. Eu gostaria muito, e falei isso com o doutor André em audiência, e falei mais de uma vez, que ele indicasse qual conduta da defesa se amolda à lei que ele menciona. E ele consignou da seguinte forma, Excelências. Em deferimento da pergunta da defesa, foram os termos dos efeitos legais do que se estabelece a Lei 14.245 de 21, notadamente modificações do artigo 3º. Como dito, ver-se a vítima abalada, emocionalmente constrangida pelos fatos, especialmente uma soldado PM com tão pouco tempo de formada, figurar como vítima em processo da justiça militar, nas condições que tais, portanto, preservando a rigidez e a incolumidade física moral da vítima, em deferimento acima. Excelências, qual pergunta, qual conduta da defesa atacou a rigidez psicológica e moral da vítima?
Não faz sentido que nós permitamos que um magistrado, simplesmente por interpretação pessoal ou subjetiva, aplique a lei sem indicar a causa. Eu quero que vossas excelências, se quiserem deferir esse habeas corpus, indiquem e encaminhem para a OAB a conduta que esse advogado praticou, que se amolda dessa lei, porque é crime ético. Se eu perturbei a vítima, se eu fui agressivo de forma indevida, se eu fiz qualquer pergunta que perturbasse a sua rigidez e a sua questão psicológica, isso é uma conduta antiética. Eu quero ser processado na OAB. Essa não é uma conduta minha. Ao contrário, eu trato todas as testemunhas, não é só a vítima, não, com muita educação, com muita consideração, com muito cuidado. Já fui nomeado como advogado dativo na 4ª auditoria, em processo que não tinha o advogado, e o doutor André pediu para me ligar e pedir que eu atuasse exatamente por essa conduta. Porque a vítima era o comandante-geral. E ele queria que fosse um advogado que tivesse uma conduta ética. E agora diz que a conduta da defesa atacou a rigidez psicológica da vítima. Qual conduta? Digo a Vossa Excelência, me sinto realmente ofendido. Disse isso na audiência para o doutor André. Me sinto realmente ofendido. E acho que a Justiça Militar não pode se quedar a esse tipo de situação. Porque a Justiça Militar não pode deixar de estar vinculada ao Estado Democrático de Direito. Tem que garantir o contraditório para a defesa. Se a vítima está se sentindo mal diante daquele depoimento, porque ela tem que reviver os fatos que estão nos autos, que tenhamos paciência. Vamos dar água, vamos dar café, vamos esperar ela se acalmar. Mas impedir que a defesa faça perguntas necessárias. Se Vossas Excelências assistirem os vídeos subsequentes da instrução, Vossas Excelências vão ver o seguinte: eu tento produzir provas, como, por exemplo, quanto tempo foi essa conversa entre a senhora e o tenente, entre a vítima e o tenente? Ninguém sabe dizer. Quem sabe dizer isso? A vítima. Quantas vezes o tenente mandou mensagem para a senhora? Quem sabe dizer isso? A vítima. Quem sabe dizer se os verbos constantes no tipo penal foram praticados? A vítima. E se eu não posso perguntar isso, então vamos botar um boneco de borracha com a AB lá do lado na mesa da defesa. É indignante esse tipo de conduta, excelências. Eu sou um dos maiores admiradores e defensores da Justiça Militar e me preocupa tremendamente que nós, numa evolução judicial, passemos a ter na Justiça Militar circunstâncias que ferem preceitos constitucionais que são indispensáveis para o Estado Democrático de Direito. Porque isso pode atingir essa justiça castrense de forma terrível. Ontem, excelência, eu participei de um júri dificílimo em Ouro Preto, com manifestação na porta, e foram ouvidas testemunhas, parentes e amigos da vítima, né? Ao final do júri, o juiz me chamou e a promotora para me parabenizar, para dizer o seguinte: doutor, eu nunca vi um advogado com uma conduta tão bacana e tão tranquila em relação às testemunhas. E eu digo isso, excelência, com muita tranquilidade, porque essa é a minha formação. Eu não tenho coragem de agredir ou de ofender uma testemunha ou uma vítima. Mas eu preciso fazer o meu trabalho. Eu preciso ter liberdade para perguntar de forma educada, de forma urbana, o que eu entender por direito, o que a defesa entender que precisa
para produzir a prova dos autos. O que eu peço nesse habeas corpus, excelência, é única e exclusivamente que se garanta o contraditório e a ampla defesa. E que isso vai de encontro com os direitos humanos esculpidos, com a dignidade da pessoa humana, com a garantia de defesa e com a garantia da liberdade. Porque se eu não posso produzir prova, o indivíduo vai ser condenado. Porque vai valer só a palavra da vítima. É única e exclusivamente isso que a defesa busca com esse habeas corpus. Amplamente possível. Tem N decisões do STJ, do STF, que recebem o habeas corpus como substitutivo de recursos muito mais complexos do que o que se aponta como que deveria ter sido feito. A minha conduta é tão tranquila, é tão conciliadora, que no dia da audiência, como se instaurou um caos, e eu posso relatar a Vossa Excelência, infelizmente, e fica aqui uma sugestão, eu acho que as audiências deveriam ser gravadas. Completamente gravadas, da hora que iniciou, à hora que se acaba. Para nós sabermos tudo o que acontece na audiência. Cada palavra que é dita, cada postura. Mas nesse caso, o que se discute foi gravado, que são as perguntas da defesa. Assim, excelência, eu peço a vossas excelências que, por amor a essa justiça castrense e à previsão constitucional, concedam a ordem para garantir à defesa o direito da ampla defesa e do contraditório. Muito obrigado, excelência. Parabéns, doutor, como sempre, pela excelente manifestação. Eu passo a palavra para o desembargador Sócrates. Sim, senhor presidente, pessoa do senhor, cumprimento os mais presentes do recinto, em especial o doutor Alexandre, que fala da tribuna. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado em favor do paciente Reginaldo de Paula Gonçalves, com o objetivo de possibilitar a requisição de Elisângela Campos, que figura como vítima na ação penal processo militar. Como sabe, o habeas corpus é uma ação constitucional prevista no inciso 58, artigo 5º da Constituição, e destina a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder que ameace o direito de locomoção. Na mesma esteira, o artigo 466 do Código de Processo Penal Militar dispõe que será concedida ordem de habeas corpus toda vez que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O artigo 467 do mesmo diploma prevê que haverá ilegalidade ou abuso de poder quando, aí já é uma série de letras, e quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência, quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais, quando não houver justa causa, quando a liberdade de ir e vir for cerceada, quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento, quando alguém estiver preso, quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime, quando estiver extinta a punidade e a letra I, quando o processo estiver evidentemente nulo. Nesse sentido, senhor, tem que a hipótese de impetração de habeas corpus por nulidade do processo, prevista na linha I do artigo 467 do Código de Processo Penal Militar, será admitida se a nulidade em questão for manifesta, evidente. Desta forma, extrai-se dos autos que a vítima, Elisângela Campos, em sua inquisição, respondeu todos os questionamentos apresentados pelo douto Conselho de Justiça. Em seguida, observa-se também que o representante do Ministério Público não apresentou nenhuma pergunta. No entanto, temos que, na ocasião, após a vítima responder várias perguntas apresentadas pela defesa do réu, o juiz de direito, a quarta auditoria, a autoridade apontada como coautora, paralisou a audiência e, motivadamente, indeferiu algumas perguntas da defesa, o fazendo nos termos e de acordo com os efeitos legais da Lei 14.245, de 2021,
artigo 3º do Decreto-Lei 3.089. Oportuno observar que as perguntas indefinidas foram registradas em ata, conforme se observa a seguir. Então, quais perguntas? Foram definidas as seguintes perguntas dirigidas à vítima. 1. Se o réu deu ordem para sair. Indeferimento da pergunta entre militares. Se foi dado carona para a vítima em viatura policial. Se a vítima foi chantageada. Indefinidas as perguntas a respeito dos verbos contidos no tipo penal do artigo 147b do Código Penal. Como dito, ver-se a vítima abalada emocionalmente, constrangida pelos fatos, especialmente uma soldado PM, com tão pouco tempo formada, figurar como vítima em processo de justiça militar nas condições que tais, portanto, preservando a rigidez e incolumidade moral da vítima em deferimentos acima. Ademais, senhores, está no evento 106, e consta na ata também. Ademais, conforme relatado, a autoridade coautora esclareceu nas informações prestadas no presente jurade que foram indeferidas, abre aspas, as perguntas consideradas impertinentes e inconvenientes, com o objetivo de preservar a estabilidade da vítima, que já ostentava postura de dano psicológico, fechado. Nesse sentido, reitero o entendimento manifestado anteriormente, no sentido que a discricionariedade do magistrado de indeferir motivadamente a formulação de perguntas irrelevantes para o deslinde da causa, não somente encontra respaldo legal, como também lastro jurisprudencial. Aí eu trago aqui jurisprudência da ministra Laurita Vaz, do STJ, né? E também do ministro Antônio Saldanha Palheiros, nesse sentido. Assim, senhores, o magistrado pode, sim, definir, dentro de um juízo de conveniência, as perguntas formuladas pela defesa, que forem consideradas desnecessárias na elucidação dos fatos, circunstâncias como visto presente na espécie, onde as perguntas indefinidas foram consideradas impertinentes, inconvenientes e, portanto, desnecessárias para o desvio do feito, e foram todos registrados em ata. Pelo exposto, não restando comprovado nos autos manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder, passivo de ser sanado via estreito de habeas corpus, eu estou delegando, senhor presidente, o meu voto. Nobre presidente, nobre relator desse processo, advogado Sócrates, denega a ordem requerida com o voto do advogado Fernando Armando. Senhor presidente, cumprimento o doutor Alexandre, sempre muito bem-vindo a esse tribunal, mas eu vou acompanhar integralmente o nobre relator, senhor presidente. Nesse caso, me parece que realmente o indeferimento é fundamentado e tem adequabilidade com as circunstâncias do caso. Eu também acompanho, então a segunda Câmara, por unanimidade, denegou a ordem requerida. Muito obrigado pela presença, volte sempre. Alexandre, aqui na segunda Câmara, o senhor será sempre muito bem recebido. Muito obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores, uma boa tarde a todos. Agora vamos para o processo de matéria criminal, é o processo 200093 de 2024. Referência é o processo número 2003, o de cima 4 zeros, aqui são 30120, 2024. Eu sou relator, paciente Ana Lúcia dos Santos. O advogado Leonardo Rosler, mas para sustentação está presente o nosso doutor Berlink Antônio Monteiro Cantelmo. Como sempre, seja bem-vindo. O senhor com prazo de até 15 minutos para fazer a sua manifestação. Muito obrigado e uma boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador, coronel PM James Ferreira Santos, eminente presidente dessa colenda segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Meus respeitos, minhas considerações, excelentíssimo senhor desembargador, e assim peço licença para, na figura de sua excelência, estender os cumprimentos à sua excelência, eminente desembargador, coronel PM Sócrates Edgar dos Anjos, e da mesma forma ao excelentíssimo e eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Uma boa tarde, excelências. Não temos aqui hoje a figura
da Procuradoria de Justiça, então pulo a saudação para cumprimentar de maneira muito respeitosa, na mesma forma, excelentíssimo senhor doutor Eli Alvarenga, secretário judicial, que nos atende com muita presteza, muita lhaneza e, acima de tudo, com muita cordialidade. Muito obrigado. Minha continência, prezado Flávio Maurício, companheiro de caserna, prezado Paulo, uma boa tarde. Excelências, importante salientar que não somos os patronos originários da presente impetração da ordem de habeas corpus, tendo sido escalados honrosamente para estarmos aqui sustentando oralmente, para que, ao fim, cheguemos ao denominador comum da busca pela concessão da ordem. E sou muito grato, excelências, por ter sido escalado pelo Dr. Leonardo José Hesler para estar aqui, talvez por ter feito uma pesquisa de mercado ou de campo com relação às nossas atuações e ter nos encontrado para representar efetivamente a hora paciente no presente REACH. E, ao estudar profundamente os termos da impetração, desembargador Sócrates, e dada a nossa capacidade de cognição com relação às perspectivas pragmáticas dos portfólios, sobretudo da Polícia Militar de Minas Gerais, desembargador James, me veio a seguinte reflexão, desembargador Fernando Armando. Qual o verdadeiro papel de uma equipe de prevenção e qualidade formada dentro da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, a denominada EPQ? Qual a verdadeira finalidade desse tipo de portfólio no aspecto correcional de existência, obviamente, da Corregedoria de Polícia Militar de Minas Gerais? Desembargador Sócrates. Digo isso porque o que nós temos no presente habeas corpus, permissa vênia, com todo respeito, mas eu não consigo encontrar outra palavra, é um verdadeiro absurdo, desembargador James. Primeiro, porque do ponto de vista metodológico, a razão de existir de uma equipe de prevenção e qualidade para comparecer numa ocorrência de alta complexidade, desembargador Sócrates, pode remontar em algum momento e transmitir a mensagem de que o comandante de uma unidade não detém responsabilidade nem autonomia sobre os atos dos seus comandados. Porque, habitualmente, dentre as diversas funções dessa EPQ, dessa equipe de prevenção e qualidade, dentre elas, nós temos aquela prevista de estar presente numa ocorrência de grande vulto para, pura e simplesmente, tomar apreensões iniciais e preliminares para subsidiar, posteriormente, uma decisão administrativa do corregedor em instaurar ou não um procedimento administrativo correcional pertinente àquela circunstância. Não existe, no portfólio de existência da equipe de prevenção e qualidade, a autonomia e a prerrogativa de desenvolver atividade persecutória no local de uma ocorrência. E é isso que acontece. Porque chega ao conhecimento do comando da unidade do 18º Batalhão suposto desvio de conduta de uma guarnição tático-móvel. Instada a comparecer no local pelo Copom, essa EPQ chega, toma ciência dos fatos e começa a desenvolver uma atividade investigativa de maneira inopinada, submetendo a hora paciente a uma verdadeira pescaria probatória na condição até de vítima. Porque o enredo é o seguinte, desembargador Fernando Armando. Uma suposta guarnição tático-móvel aborda o indivíduo, lhe solicita uma vantagem indevida, ele o faz através de um Pix. Esse Pix, por uma coincidência do destino, cai na conta dessa senhora, que não guarda nenhuma relação com essa guarnição. Eu, particularmente, já passei por isso. No dia de pagamento dos colaboradores do escritório, a responsável pelo financeiro já fez um Pix por uma conta errando um número de telefone, e caiu para uma outra pessoa. Mas aí essa cidadã, hora paciente, ao receber um Pix por uma coincidência do destino, é submetida a uma investigação preliminar por parte de uma guarnição da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais que não detém autonomia para fazer isso. Depois de meia-noite, acima de tudo. Promovendo aquilo que a doutrina rechaça de maneira veemente e que nós conhecemos como Fishing Expedition, uma verdadeira pescaria probatória
por meio de uma vítima que sequer tem relação com a autonomia e a competência da investigação prevista no âmbito castrense. E, acima de tudo, ela é submetida a medidas de busca e apreensão deferidas pelo respeitável juízo da segunda auditoria desta casa, sem ser militar, desembargador Sócrates. E a doutrina e a jurisprudência são claras nesse sentido, de que o civil não pode ser submetido a processamento e julgamento da Justiça Militar Estadual. Se fosse um crime militar de competência da Justiça Militar da União, nós não estaríamos aqui a sustentar nada nesse sentido, porque seria altamente teratológico e absurdo. Mas a realidade aqui é outra, desembargador James. Mas voltando ao contexto dessa investigação inopinada e deliberada promovida pela equipe de prevenção e qualidade, nós temos aí vídeos absurdos de uma conversa que induz uma senhora humilde, que não detém conhecimento da lei, a uma quebra de sigilo telefônico e uma quebra de sigilo bancário, porque os militares, sob pretexto de elucidar essas questões voltadas a uma atividade correcional, a levam na conversa até que a senhora, coitada, muito humilde, fala, não, se o senhor quiser, pode olhar meu telefone aqui, mostra o WhatsApp, e vai além, corroborando em absurdo. Abre a sua conta bancária e mostra o seu extrato. Até onde nós sabemos, somente suas excelências na condição de juízes têm autonomia para deferir esse tipo de medida cautelar amplamente regulada por legislações específicas. Promover uma verdadeira, no jargão mineiro, desembargador James, ceva. Quem é um bom pescador conhece. Monta a ceva, joga no rio, joga na represa, desembargador Fernando Amanda, aquela bola de cera, e espera a pobre coitada, como uma piaba, vir ali comer, para tentar pegar o tucunaré posteriormente. Se isso segue a ortodoxia, se isso segue efetivamente a regra constitucional, sinceramente, nós não sabemos mais o que de fato é legal e ilegal dentro da atividade persecutória que diz respeito à existência dessa equipe de prevenção e qualidade, porque eu não sei que prevenção e que qualidade são essas. Submeter uma cidadã honesta, porque a sua ficha funcional, porque os seus antecedentes criminais sequer existem, é tanta habitualidade aqui em falar de militares, e, para complementar o absurdo, desembargador Sócrates, ela é submetida a um inquérito policial militar na condição de envolvida e investigada, e é chamada a ser interrogada 2 vezes na companhia de polícia. E é lógico, foi acompanhada por um advogado, e lá o advogado falou, não, se ela está na condição de envolvida, não tem acesso aos autos, ela vai ficar em silêncio, porque sequer competência para investigá-la, a polícia militar tem. Ela não tem número de polícia, ela não tem carteira de polícia, ela não anda armada, ela não usa farda. Mas isso é uma questão periférica. A questão afeta a competência, é uma questão periférica. O que nos chama a atenção aqui, e corroboramos com a jurisprudência no sentido de que o habeas corpus deve sim funcionar como sucedâneo do recurso próprio, porque, a bem da verdade, nós não temos nem recurso próprio para rechaçar esse tipo de absurdo de teratologia, é que ali, nesse enredo, desembargador James, nós já temos de maneira patente constrangimento ilegal, flagrante ilegalidade. E para não sermos aqui levianos, não vamos forçar um abuso de autoridade, mas o Ministério Público deveria estar atento a isso quando requisita e chancela esse tipo de diligência preliminar contra uma civil, porque estaria a corroborar, talvez e em tese, com uma conduta pautada pelo artigo 23 da Lei 13.869 de 2019, inovação artificiosa no curso de investigação, pautada em alterar estado de coisa, de objetos e de pessoas. Mas ainda bem que suas excelências trabalham na vanguarda da aplicação jurisprudencial. E ainda bem que essa senhora, ainda em tempo, teve condições de promover a presente impetração. Porque daqui a pouco poderia estar submetida até uma ordem de prisão preventiva exarada por um juiz incompetente. E aí nós teríamos que discutir teoria da competência aparente,
e o problema estaria potencializado e máxime instaurado. Então, sem delongar, as questões postas a primeiro, com relação a comportar essa situação, a presente ordem de habeas corpus já está dirimida com base na jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ao acolher que o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio a qualquer tipo de constrangimento ilegal, ilegalidade, abuso ou teratologia. Segundo ponto, permissa vênia. Essa Casa de Justiça castrense, de acordo com o que prevê sua competência constitucional e por corolário, por consequência óbvia, a Polícia Militar não detém autonomia para promover atividade persecutória unilateral sob modal de investigação contra civil. Sobretudo, por meio de uma equipe de prevenção de qualidade que sai para a rua numa viatura caracterizada e fardado. E terceiro ponto, não há guarida na doutrina, na lei e nem tampouco na jurisprudência para convalidarmos o verdadeiro desvio de finalidade de uma atividade persecutória ilegal e preliminar sob o modal de Fishing Expedition, da forma que foi conduzido por essa guarnição da equipe de prevenção e qualidade, ao submeter uma cidadã séria, honrada e honesta a quebrar de maneira deliberada e apedeuta o seu sigilo telefônico e bancário numa abordagem levada a efeito meia-noite. Meia-noite e 2 minutos, para ser mais preciso. É nesse sentido que nós pugnamos pela concessão da ordem, determinando o efetivo trancamento do inquérito policial militar de maneira parcial no ponto que diz respeito à hora paciente, e obviamente que nós aqui não estamos querendo jamais tangenciar a autonomia da corregedoria e investigar os militares, mas essa senhora não merece. E, em segundo aspecto, conceder a ordem, doutor Fernando Armando, para reconhecer integralmente a nulidade de todas as diligências desenvolvidas até o momento que impingiram a hora paciente, atos de abuso, de ilegalidade e uma condição de investigada que não lhe compete, que não lhe cabe, que não lhe comporta. É assim que nos manifestamos e agradecemos. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado, senhor, doutor Belino, pela excelente manifestação. Vamos ao voto. Depois de uma cuidadosa análise que fiz de todos os elementos que compõem os autos deste processo, meu entendimento se firmou no sentido de ratificar a decisão liminar que prolatei no evento 4 e denegar via de consequência a ordem, para que se dê a continuidade do inquérito policial militar instaurado, bem como os autos nos quais se expediu a ordem de busca e apreensão. O IPM que se pretende trancar teve a finalidade de investigar possíveis crimes cometidos pelos policiais militares Cabo Frederico e Cabo Guilherme, capitulados no artigo 222, parágrafo 1º, segunda parte, constrangimento ilegal, majorado pelo emprego de arma, 305, concussão, ambos do Código Penal Militar, e no 158, parágrafo 3º, extorsão mediante restrição de liberdade da vítima do Código Penal Comum, com envolvimento em tese da paciente Ana Lúcia dos Santos. Do parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça e com assento nesta Corte, doutora Elba Rondino, considero transcrever os parágrafos a seguir, cuja clareza e precisão servirão à perfeita compreensão dos fatos para se chegar ao deslinde da presente controvérsia. Conforme apurado até o momento, no dia 8 de janeiro de 2024, Brian Christopher de Oliveira Braga foi abordado no bairro Ressaca, Contagem, por uma guarnição policial composta pelos investigados Cabo Frederico e Cabo Guilherme, ocasião em que estes o teriam constrangido sem motivação idônea a entrar no camburão da viatura e o conduzido a um campo de futebol, onde, ao constatarem que ele possuía registros policiais desfavoráveis, valeram-se de tal informação para lhe impor a entrega de sua arma de fogo particular como condição para que fosse liberado. Contudo, tendo Brian se recusado a entregar o armamento, os investigados dele exigiram o pagamento de R$6.000, valor que tentaram imediatamente obter por meio do aplicativo bancário instalado no aparelho celular da vítima, sendo então transferidos R$3.300 para a conta da civil Ana Lúcia. E, na mesma oportunidade, ajustado que o restante da quantia seria posteriormente pago. Conforme informações prestadas pelo ofendido,
Apesar de ele ter solicitado aos investigados que deixassem ao menos R$300 na conta bancária para que pudesse custear uma manutenção de seu veículo, o pedido foi negado sob a expressa justificativa que tal quantia seria destinada ao pagamento de 10% da conta laranja, inquirida Ana Lúcia pela equipe da Corregedoria responsável pela investigação, muito embora ela haja confirmado o recebimento do supracitado valor, alegou que desconhecia o remetente da transferência e se mostrou durante a oitiva evasivo, inseguro ao responder os questionamentos policiais, bem como negou possuir relações de parentesco com militares, informação essa, contudo, desmentida pelo próprio filho dela, o qual interveio no momento e afirmou que sua mãe era irmã e tia de policiais militares. Considerando os indícios da prática de crimes e a necessidade de se aprofundar nas investigações, a Corregedoria, através do encarregado de PM, representou pelas decretações das buscas e apreensões, bem como buscas pessoais em desfavor do cabo Frederico, cabo Guilherme e da civil Ana Lúcia, além da autorização para acesso dos dados dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, pedido este que, após distribuído à segunda auditoria, foi integralmente acolhido pelo juiz de direito Dr. João Libério, com fundamento nos artigos 170 e seguintes do CPPM, por entender o magistrado que, de fato, há indícios suficientes do cometimento do delito de constrangimento ilegal, concussão, extorsão, mediante restrição da liberdade da vítima, porquanto a narrativa apresentada pelo ofendido Brian se mostrou verossímil ante os elementos informativos escolhidos no curso da investigação, quais sejam a transferência eletrônica de R$3.300 para a conta de Ana Lúcia. O bilhete contendo o número telefônico tal, encontrado no interior do veículo de Brian, as imagens de um Honda Civic seguindo a viatura policial utilizada pelos militares investigados. Circunstâncias que efetivamente exigem maior elucidação por meio da diligência de busca e apreensão. Assim, expedidos em face de Ana Lúcia e os competentes mandados de busca e apreensão e de busca pessoal, inclusive com autorização para acesso aos dados temáticos contidos nos materiais apreendidos. Foram devidamente cumpridos em dia 9 de março e 18/4, juntados aos respectivos autos os arquivos audiovisuais obtidos. Por essas razões, essa ação de habeas corpus em favor da paciente civil Ana Lúcia foi impetrada nesse tribunal, com o ato exarado pelo juiz de direito da segunda auditoria, com o inciso 68 do artigo 5º da Constituição, 647 do CPPM, requerendo liminarmente o trancamento ou a suspensão da tramitação do IPM, da busca e apreensão das demais medidas determinadas nos autos de referência até o julgamento do RIT. O paciente arguiu em sua defesa, primeiramente, a incompetência da Justiça Militar para expedir mandado de busca e apreensão em seu desfavor, em razão da condição de civil, em que pese seu envolvimento em tese na trama criminosa, destaco que a apuração em curso nessa justiça realizada, assim como a ação penal que vier a ser inaugurada como recebimento de denúncia, a ser eventualmente oferecida pelo Ministério, não tem a virtude de alcançar a paciente, por absoluta incompetência dessa justiça especializada, em razão da pessoa, nos termos do 125, parágrafo 4º da Constituição de 88. Nesse sentido, vejam-se o firme posicionamento da autoridade apontada como coautora, Dr. João Libério, manifestado expressamente nas informações que prestou a este relator, no evento 8, das quais transcrevo o parágrafo a seguir. Apesar de registrado de forma muito clara a assertiva na decisão que indeferiu a liminar, cumpre asseverar que a Justiça Militar não investiga a paciente, sendo certo que a medida deflagrada, em desfavor dela, busca tão somente carregar elementos de informação da suposta prática de crimes praticados por policiais militares. O segundo argumento, suscitado pelo impetrante, refere-se às provas colhidas até o momento, que, de acordo com seu entendimento, teriam sido obtidos por meio de coação, abuso de autoridade contra a paciente, impondo-se, por isso, a decretação de sua nulidade, de seu desentranhamento dos autos, principalmente pelo fato da ação de busca e apreensão na residência dela ter ocorrido às 5h42, sem a leitura do teor do respectivo mandado, de modo a atingir o seu direito constitucional de inviolabilidade do domicílio. A paciente não exibiu qualquer evidência de ter sido intimidada ou coagida pelos policiais militares no momento em que executaram o mandado de busca e apreensão em sua residência e ainda durante sua oitiva, não havendo, portanto, que falar em ilicitude. A alegação de ilicitude da busca e apreensão, por ter sido realizada no horário de 5h42, também não pode ser acolhida, bastando, para tanto,
que se observe o intervalo autorizado pela Lei 13.869 de 2019 para sua execução. Já me encaminhando para o final, peço vênias para transcrever os últimos parágrafos extraídos do escorreito parecer lançado no evento 11 pela eminente Procuradora de Justiça, doutora Elba Rondino, que serão, ao meu sentir, mais que suficiente ao desfecho dessa demanda. Vejam-se, portanto, já de início é possível perceber que não há qualquer ato de autoridade apontado como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção da paciente nos termos do artigo 467 CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. De mais a mais, a paciente nem sequer consta como investigada nos autos, já que o referido procedimento investigatório está voltado à apuração de crimes militares cometidos por 2 policiais militares, conforme expressamente consignou suas informações o magistrado apontado como coator, de modo que a ele carece legitimidade processual na via escolhida. De toda maneira, a instauração do IPM e as diligências judiciais dele decorrentes visam justamente apurar os fatos e as circunstâncias em que se deram com o intuito de se verificar a existência ou não de provas de materialidade e indício de autoria, só se tornando possível afirmar com certeza se as condutas perpetradas pelos investigados constituem ou não infração penal após passar pelo crivo do Ministério Público. Isso porque, considerando que o Ministério Público detém atribuição privativa para a proposituração penal pública, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, as conclusões eventualmente manifestadas na fase investigativa não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do órgão ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo tão somente a ele decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento da denúncia. Diante disso, não se pode admitir que o IPM instaurado para apurar o ocorrido seja trancado tão prematuramente, tão pouco seja anulado as provas obtidas mediante as buscas e apreensões determinadas nos autos, revelando-se necessário dar continuidade às investigações para que, ao final, fique esclarecido como tudo aconteceu e se alcance a verdade dos fatos. Pelo exposto, narra a nossa procuradora, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, essa Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação. Por fim, aí retorna eu, mas não menos importante como ter sido assentado nessa Justiça Castrense, o trancamento da ação penal e do PM em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, somente se justificando, se demonstrada inequivocamente a ausência de autoria ou materialidade, a tipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória. As teses autorais centradas na incompetência da Justiça Militar para julgar civis, na licitude das provas colhidas na busca e apreensão determinadas pela autoridade apontada como coatora, não podem ser acolhidas. A uma, porque não há qualquer civil sendo processado nessa Justiça Militar. A duas, porque nenhuma ilicitude restou demonstrada nas atividades desenvolvidas pelos policiais militares encarregados das investigações. A três, porque as investigações precisam ser continuadas, até que se colete ou não as provas da materialidade, os indícios de autoria, que possibilitam afirmar com convicção se as condutas perpetradas pelos investigados constituem ou não infração penal a merecer o oferecimento da devida denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pelo juízo do feito. Por todo exposto, reafirmando mais uma vez meu alinhamento aos fundamentos ministeriais apresentados, ratifico a decisão liminar, denego a ordem pleiteada para manter a continuidade do IPM, portaria 101.52, assim como os autos 2000-120-45 de 2024, da ordem de busca e apreensão expedida em desfavor dos policiais militares Frederico e Guilherme, e da civil Ana Lúcia dos Santos, essa que não está e nem será processada nessa Justiça Militar. É como voto, não tem revisor. Como vota o desembargador Fernando Armando? Senhor presidente, a sustentação oral do Dr. Berlin me trouxe algumas questões e, em razão delas, eu vou pedir vista dos autos. Ok, foi então vistas aos autos para o nosso desembargador Fernando Armando, nosso professor. Retornando agora à matéria civil, não é isso ali? Boa tarde, excelências, e até a próxima.
Obrigado, doutor Berlink. Boa tarde para você. Até logo, pagador. Só A dos 95. Ok. Tem mais um criminal aqui. É o habeas corpus 200095. Processo é PROC 2000. Relator, desembargador Fernando Armando. Paciente, José Geraldo da Silva Godoy. Impetente, Defensoria Pública. Coator apontado, juiz de direito. Decisão, a segunda Câmara. Foi por unanimidade? Ah, sim. Mas o senhor quer falar alguma coisa a respeito do... Ok. É matéria interessante, né? Então, se o senhor quiser comentar a respeito aí. Senhor presidente... Isso é sobre a 9099, né? Sei. Senhor presidente, na pessoa de quem renova os cumprimentos a todos os presentes, essa sessão presencial e virtualmente que nos acompanham. Senhor presidente, esse é um caso que, como o senhor já disse, envolveu uma habeas corpus com pedido de liminar que me foi dirigido durante o plantão contra ato do juiz substituto da terceira JME, que compreendeu pela inaplicabilidade rejeitou, né, a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo MP, compreendendo que seriam inaplicáveis os benefícios da 9.099 nessa justiça militar. E eu, naquele momento, em homenagem ao princípio da colegialidade, eu indeferi a liminar, apesar de o meu entendimento ser contrário do doutor magistrado, porque eu sei que é um entendimento que é minoritário nessa corte castrense. De forma que eu... boa tarde, doutora Elba. De forma que eu deneguei a liminar naquele momento. Chega-me agora, então, examinar o mérito do habeas corpus, senhor presidente, e eu estou compreendendo que esse habeas corpus deve ser conhecido, uma vez que há divergência sobre qual seria o meio correto para sua impugnação, para impugnar a decisão, que nega a suspensão condicional do processo, já que o artigo 516 do CPPM não traz essa previsão expressamente em seu rol, embora seja aceita a interposição de recurso em sentido estrito. E, além disso, o habeas corpus pode ser impetrado para corrigir flagrante ilegalidade, o que constato no presente caso pelas razões que apresentarei em seguida. Portanto, senhor presidente, presente seus pressupostos de admissibilidade, eu estou conhecendo o habeas corpus e, no mérito, senhor presidente, como é de conhecimento de todos, eu entendo que é cabível, no caso, a aplicação dos institutos despenalizadores presentes na Lei 9.099, uma vez que o incidente de demandas repetitivas que foi ajuizado nessa justiça, está ainda pendente de decisão final no STJ, portanto não nos vincula, e compreendo que, portanto, não há uma tese fixada nesse precedente, não há efeito suspensivo automático, e conforme eu já me manifestei em outras ocasiões, eu entendo que os benefícios da Lei 9.099 devem ser aplicados aos crimes militares impróprios. Porque eu entendo que isso coaduna-se com o princípio constitucional da isonomia, na medida em que impossibilita dar tratamento mais rigoroso aos militares em relação aos civis, bem como permite que sejam mantidas as diferenças existentes entre eles nos aspectos em que os militares merecem tratamento diferenciado. Então, eu não aplico, no caso de crimes militares próprios, que são os crimes que realmente dizem diretamente respeito à hierarquia e disciplina, mas entendo que nos crimes militares impróprios, não é,
não teria nenhum sentido nós não aplicarmos, sobretudo se nós compreendermos aí essas inovações trazidas pela Lei 13.491 de 2017, que trouxeram para a Justiça Especializada uma leva enorme de competências, de crimes que antes eram julgados na Justiça Comum e que todos eles eram resolvidos com base em aplicação de institutos da Lei 9.099, né, crimes de trânsito e etc. E eu não vejo por que, simplesmente por serem trazidos para a Justiça Militar, os mesmos militares vão passar a ser julgados pelos mesmos crimes com base em um outro procedimento. Eu realmente não consigo entender o sentido e mesmo a constitucionalidade dessa dimensão, dessa compreensão. Então, eu estou aplicando, por se tratar, no caso de um crime militar impróprio, senhor presidente, eu estou aplicando e, portanto, concedendo a ordem pleiteada para reformar a decisão combatida e determinar que seja designada audiência para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. É o voto, a síntese do voto, senhor presidente. Muito obrigado, parabéns pela excelente manifestação. Então, o senhor está concedendo a ordem pleiteada da forma como o senhor acaba de mencionar aqui agora, né? Para os crimes impróprios. Desembargador Sócrates? Senhor presidente, os argumentos do doutor Fernando são fortes, né? Da outra vez já manifestei isso. Mas eu fiz um voto divergente, porque eu acredito que o processo ainda está para ser definido em caráter definitivo pelos tribunais superiores. Eu acredito que essa tese vai acabar sendo a vencedora, mas eu me permito ainda continuar com a maioria do tribunal, também em sintonia com o STM e também em próprio STF, de não aplicação com validação do 90A. Então, eu estou, nesse caso, eu não estou não conhecendo durante, por entender que a via eleita também não é um instrumento jurídico adequado para análise do presente caso. Acho que foi a manifestação da procuradora nesse sentido, e também por não vislumbrar constrangimento ilegal ou abuso de poder apto a ser sanado através da presente ação. É como voto. Não está conhecendo ele da forma que o senhor mencionou. Não estou conhecendo por entender que não havia leite e também por não haver constrangimento. Eu concordo com o senhor, eu acompanho o voto divergente. Então, o resultado final, por maioria, não foi conhecido o right. Que a via eleita não é o instrumento jurídico adequado e também que não vislumbrou constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser sanado através da presente ação. Por maioria, então, foi o não conhecido. Desembargador Sócrates, relator por acórdão. Matéria civil. Como interessado, o Ministério Público, aqui presente, pela nossa nobre procuradora doutora Elba Rondino. O processo é PROC número 2000196, de 2023. A referência ao processo é PROC 2000, são 4059, 2023, relatora desembargador Sócrates, agravante Mário Sérgio Murca Santana, curadora Terezinha Murca Santana, advogado Celton Godinho de Assis, agravado Estado de Minas Gerais. Interessado do Ministério Público, como já mencionei. Com a palavra o desembargador Sócrates, relator. Tem o agravo normal, o agravo de instrumento e o agravo interno, sobre o mesmo motivo. Estou vendo aqui agora. Todo o meu número também é o mesmo. Interessante. Isso. Vou destacar aqui.
através da verificação da presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e o período de dano ou risco ao resultado útil do processo, autorizadores da concessão da tutela de urgência, que forem definidas pela decisão agravada. Sobre a matéria, leciono, Freire Didier, é o seguinte: a tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa. Nós já conhecemos os termos, continua aqui, eu cito a partir dessa premissa, senhores, após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que não é possível, por hora, comprovar os diversos vícios e ilegalidades que configurariam a probabilidade do direito alegado, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória sobre o crime contraditório da ampla defesa. Nesse sentido, também trago jurisprudência do agravo instrumento aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também outro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também nesse sentido. Né? 3, né? Da 4ª, da 5ª e da 19ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Estado. Corrobora, então, senhor, do entendimento do juiz Acor, no sentido que, abre aspas, há laudos psiquiátricos que atestam a incapacidade do autor, mas também há a perícia feita pela Junta Central de Saúde, da PMG, que atesta o contrário, deixando-se assim de existir a fumaça do bom direito, inviabilizando a conclusão pela verossimilhança do direito substancial invocado antecipadamente, posta a presunção de ilegalidade dos atos administrativos, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório, fecha aspas. Quanto à alegação de nulidade relacionada ao indeferimento de interrupção do interrogatório do acusado, ora agravante, verifica-se que a questão foi motivadamente decidida pelo presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, conforme se extrai do referido termo, que diz o presidente. O presidente da CEPAD indeferiu o pedido da defesa, tendo em vista que este seria o momento em que o acusado tem para se defender das acusações, ocasião em que não presta compromisso em falar a verdade sobre os fatos e tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, que ressalta que, quando foi questionado sobre os fatos, adentrou no mérito da acusação, alegando que ele não sabe de arma nenhuma, que não tem nenhuma arma, que não deseja falar mais sobre o fato. Nesse contexto, senhores, entendo que as demais alegações arguídas pela defesa, por envolver o próprio mérito da ação ordinária, julgo ser imprescindível e prudente que seja instaurada a relação jurídico-processual sob a égide do contraditório, na primeira instância da justiça especializada. Dessa forma, entendo que, no caso em análise, inexiste demonstração dos indispensáveis requisitos do fumus boni iuris e do perigo in mora, consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e do período de dano ou do risco ao resultado útil. Registro por importuno que julgo prejudicado o recurso de agravo interno em razão da perda de sobreveniente do seu objeto. Por tais razões, eu estou negando provimento ao presente agravo de instrumento. E eu trouxe o voto também do agravo interno. Eu gostaria de também já ler para que coisa simples, é só declinando. Percebe das razões de presente agravo interno que o agravante requer a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, coligida no evento 6, proferida em sede de agravo de instrumento. Verifique-se, todavia, que o agravo de instrumento é número tal, 196, cuja matéria é a mesma tratada do presente agravo interno, foi julgado por esta colenda da segunda Câmara nesta mesma sessão. Desta forma, considerando que o mérito do agravo de instrumento foi definitivamente julgado, resta inócuo a repetição do mesmo julgamento, ficando prejudicado o pedido pela perda do objeto do presente recurso, haja vista que o provimento a ser alcançado por meio deste agravo interno perdeu a finalidade. Desta forma, julgo prejudicado o presente agravo interno pela perda sobreveniente do seu objeto. É como voto. O senhor não teve pautado ali, mas eu já li o voto aqui. Isso. Então, para o agravo de instrumento, que tem o mesmo número, 200196, e para o agravo interno, para o agravo de instrumento, a segunda Câmara, nós já voltamos, por unanimidade, nós negamos provimento ao presente recurso de agravo. E para o agravo interno, com o mesmo número também, como referência, o processo 200 com 4 zeros, né? 59 de 2023, né?
A segunda Câmara também julgou prejudicado o presente agravo interno pela perda superveniente do seu objeto. Agora sim, apenas matéria civil normal. Nós vamos aqui para o agravo de instrumento 20004043 de 2024, referência ao processo REPROC 200018, relator desembargador Sócrates, agravante Sérgio Henrique Soares, agravado Estado de Minas Gerais. Com a palavra desembargador Sócrates. É o 43, 42, né? É o 42, são 40, 43-42. Nisso aí, senhor presidente, eu estou... O senhor está negando provimento. Também pela ausência de elementos que evidenciam os requisitos essenciais da Constituição da tutela de urgência. Probabilidade do direito alegado pelo agravante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo ser incabível a suspensão dos efeitos do PAD, de portaria 111.164 do 2022, da constituída por expitar, e a imediata reintegração do agravante ao PMG. Pelo exposto, nego o provimento ao recurso de agravo de instrumento. Tem um voto. Doutor Fernando. Eu acompanho integralmente. Acompanho. Segunda campo, unanimidade, negou o provimento. O último recurso, o último processo aqui é uma apelação de uma ação ordinária. Interessante. É o número 200114 de 2022, o relator. Eduardo Aparecido Nunes de Oliveira é o apelante. O advogado é Leon Bambirra Obregon Gonçalves. Ele entrou com essa ação pedindo a reintegração de um cidadão que foi excluído da PM em 1993, alegou alguma coisa relativa a licenciamento de defesa, que não foi comprovado. Nós todos já votamos e nós, por unanimidade, nós negamos o provimento, né? A segunda Câmara, unanimidade, negou o provimento ao recurso de apelação para manter intacta a respeitável sentença a respeitável e muito boa sentença de primeiro grau. Por unanimidade, foi negado. 93, 2003, 2013, 2023, 30 anos. Pela prescrição, né? Prescrição absoluta. O senhor tem condições de fazer a leitura da ata? O senhor me permite fazer um voto de congratulações? O senhor não estava aqui na hora. Não, é porque se iniciou Dr. com o doutor Jadir hoje, né? O senhor chegou logo que o senhor estava aqui, mas o senhor não estava manifestando ainda. Desculpa a falha nossa. Seria um voto, senhor presidente, de congratulações com o desembargador Zé Arthur, nosso presidente TJ, que vai receber em breve o título de cidadão honorário de Minas Gerais, concedido pela Assembleia Legislativa. E esse é um deles. É isso mesmo, concedido em sessão especial que foi solicitada pelo deputado Roberto Andrade, cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Então é esse voto, senhor presidente. Se estiverem de acordo. De acordo. Pleno acordo, senhor presidente. Eu estou lembrando aqui também, o coronel Luiz Marinho, ele já está no comando da academia, mas a solenidade vai ser dia 27 de maio, às 9 horas. É um excelente oficial. Eu queria fazer o voto de congratulação para ele. Pleno acordo. E também vai ter o aniversário de 48 anos do CPC, do Coronel Cael. A gente vai lembrando, o Coronel Herbert Magalhães. Voto pesar, né? Eu sempre me lembro bem com ele. Eu também, né? Então, é aquele negócio. Se eu não achar conveniente. Eu acho muito conveniente, com adesão pessoal. Então, eu voto para pesar familiar. Inclusive, tive um colega de turma que era irmão dele, né? Fernando César Magalhães. De acordo. Então, são
Foi chefe de Estado-Maior, faleceu. bicho. São 3 votos de congratulações, um do doutor Fernando. Eu tenho mais um. Mas então... Zali também tem? Não. Eu só não entendi com relação a Eu vou te mandar. É para ele que ele está assumindo o comando da Academia de Polícia Militar. Estou te mandando. E o outro tem dos 48 anos de CPC. Vou te mandar também. E o outro, senhor presidente, é para com o Dr. Iácones Batista Vargas. O Dr. Iácones é um operoso servidor lá do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais. Ele auxilia a administração lá há muito tempo, já há várias gestões, e ele vai tomar posse como associado do Instituto nessa semana. Então é um voto de congratulações a ele, Dr. Iácones Batista Vargas. Estão de acordo? Estou de acordo, presidente. Então são 4 votos de congratulação e um de congratulações. Eu tenho o hábito de fazer o voto também. Eu acho que merece um voto de congratulações também. A procuradora, não sei o nome dela aqui, que teve que substituir o doutor Elvio Rondinho, como fiz com os outros, sabe? Foi muito... Karen. Karen. Substituiu aqui, acho que foram 15 dias substituído, sempre muito atenciosa com a gente. Muito atenciosa, né? Muito bacana. Filho. Ela acho que ela nem conhece o doutor Elvio, conhece? Ela é nova. Era nova, né? Ela falou que mas veio firme aqui, né? Fez Aí um voto de congratulações, né? Tá. Então são 6 votos de congratulações e um de pesar. O voto de pesar da doutora Karen e proposição para o Ana Sosa. Isso do 48 anos do CPC, com relação ao Coronel Marinho, proposição também para o Ana Sosa. A do Coronel Sócrates é o Hélio Magalhães e da doutora Karen, né? Esse 48 anos de CPC é proposição do senhor? O doutor Marinho também é proposição do senhor? Isso. Ele chama Luiz Marinho. Não, esse aí tem lá, o Marinho. Não. Eu te mandei aqui, ó. Luiz Faustino, você vê aí. Entendi. Você conserta lá. Vou te mandar o do CPC também. Pode ler? Pode ata. Ata da 107ª Sessão Ordinária Presencial de Julgamento da Segunda Câmara, realizado no dia 15 de maio de 2024. Presidente, excelentíssimo senhor desembargador James Ferreira Santos. Presente, excelentíssimos senhores desembargadores Sócrates Edgar dos Anjos e Fernando Armando Ribeiro. Procuradora de Justiça, excelentíssima senhora doutora Elba Rondino. Pauta dos trabalhos, proposições. Eu registrei aqui, depois eu vou lançar, viu, presidente? Os votos. Processo colocados em mesa pela relator, matéria civil, embargo de declaração, processo EPROC, número 20.004, dígito 64. Decisão segunda Câmara, por unanimidade, rejeitou os presentes embargos de declaração, participação de julgamento do desembargador Jadir Silva. Embargo de declaração, processo EPROC, número 2.109, dígito 41, decisão segunda Câmara, por unanimidade, rejeitou os presentes embargos. Participou do julgamento do desembargador Jadir Silva. Processo colocado em mesa pelo relator, matéria criminal, habeas corpus, processo EPROC, número 20.080, dígito 69. Decisão segunda Câmara, por unanimidade, denegou a ordem impetrada. Fez tentação oral ao advogado Alexandre Marques de Miranda. Habeas corpus, processo EPROC, número 20.095, dígito 38. Decisão segunda Câmara, por maioria de votos, não conheceu do presente writ, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu a ordem pleiteada para reformar a decisão e determinar que seja designada audiência para a proposta de suspensão condicional do processo. Relator para a Corte, desembargador Sócrates Edgar dos Anjos. Habeas corpus, processo EPROC, número 20.093, dígito 68, concedido à vista do desembargador Fernando Armando Ribeiro, fez tentação oral ao advogado Antônio Monteiro Cantel. Agravo de execução penal, processo EPROC número 2.571, dígito 10, foi retirado de pauta pelo relator.
Matéria civil, agravo instrumento, processo EPROC, número 2196, dígito 12. Decisão segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao presente recurso. Agravo interno, processo EPROC, 2196, dígito 12. Decisão segunda Câmara, por unanimidade, julgou prejudicado o presente agravo interno pela perda superveniente do seu objeto. Agravo instrumento EPROC, número 20.043, dígito 42, decisão segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. E por fim, apelação, processo PROC, número 2.114, dígito 97, decisão segunda Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso de apelação para manter intacta a respeitável sentença de primeiro grau. Está encerrada a sessão.